E aí, galera do IAP, estamos aqui hoje para trabalhar com o curso da PRF no modelo de questões, né, onde nós vamos tratar questões e em cima de questões nós vamos também trabalhar teoria. O concurso da PRF aí que saiu com 500 vagas, um concurso muito esperado. Eu espero que essas questões e comentários ajudem vocês no alcance do seu objetivo, ok? Meu nome é Franklin Felipe, sou professor do IAP aqui há 15 anos e ministro a disciplina de informática para concursos públicos. Quem quiser me encontrar, pessoal, tem e-mail, Facebook, lá no Facebook eu tenho um grupo chamado Superinfo Concurso, onde você pode pegar dicas e materiais, e no Instagram também você pode pegar dicas e materiais para concurso público, como questões comentadas, né, dicas de prova, dicas de matéria, ok? Esse é o programa que caiu para o ano de 2018 da PRF, lá, Conceito de Internet e Intranet, que é praxe do SESTA, gosta muito de internet, intranet, segurança. Modo de utilização de tecnologia, ferramenta, aplicativo, procedimento associado à internet e intranet. Ferramenta e aplicativo comerciais de navegação, correio eletrônico, grupo de discussão, busca, pesquisa e redes sociais. Noção de sistema operacional, pessoal, Linux e Windows. Acesso à distância a computadores, transferência de informações e arquivos, aplicativos de áudio, vídeo e multimídia, ok? Vamos trabalhar em cima de questões, mas também vou colocar alguns resumos na área do aluno sobre esses tópicos aí, para dar uma facilitada para vocês. Inclusive, as questões estarão também em forma de arquivo PDF. Beleza? Vamos lá, pessoal, vamos começar aqui, ó. Sim, continuando aqui, ó. Nós temos redes e computadores, que de alguma forma está dentro da internet, mas tem conceitos voltados mais para ela. Conceito aqui da parte de segurança, ok? Segurança da informação, noções de vírus, worm, pragas virtuais, que a gente conceitua como malware. Aplicativos para segurança, antivírus, firewall, anti-spyware, anti-spam, entre outros. E conceitos de computação na nuvem. Aí uma dica para você. Diferente do último concurso, não caiu o LibreOffice. Onde caiu no último concurso o Write, Calc e o Impress. Ok? LibreOffice é um Office gratuito e livre. Ok? Multiplataforma. E também não caiu para esse concurso MS Office. Como em alguns concursos cai, como no concurso da Polícia Federal, caiu o LibreOffice e também caiu o MS Office. Só aí você tem 6 softwares, né? 3 de cada lado. Seriam basicamente, digamos, 6 matérias a mais. Então, está bem enxuto aí. Então, eles vão trabalhar mais pesado na parte de internet, navegação, de redes, de segurança. É o que o SESC gosta muito para a prova de polícia rodoviária e polícia federal. Então, vamos já nisso aqui, ó, com questões sobre conceito de software, pessoal, que são aquelas questões mais básicas de arquivo, pasta e atalho, que de uma forma tem um link, tem um vínculo com o próprio Windows. Então, primeira questão, software é o nome dado ao conjunto formado pela unidade central de processamento, pela memória e pelo dispositivo de entrada e saída, ok? Essa questão, pessoal, está errada porque isso tudo que ele citou é a parte física de um sistema computacional. O sistema computacional é formado pelo hardware, pelo software, que são os programas de computador, e pelos usuários. O hardware é a parte física, mas para ele funcionar, precisa de um conjunto de instruções que está ordenado logicamente, que está na linguagem do computador, que é a linguagem binária. E essas instruções chamamos de software. Então, na verdade, o conceito correto aqui seria hardware, né? Hardware é o nome dado ao conjunto formado pela unidade central de processamento, que é o chip, né, o microprocessador, ou a CPU. A memória principal ou secundária, como discos rígidos, né, CD, pendrive, e dispositivo de entrada e saída como teclado, mouse e impressora. Então, tudo que ele citou, na verdade, é hardware. Software, na verdade, é o conjunto de programas, incluindo sistema operacional, programas aplicativos, programas utilitários, ok? Então, software é a parte lógica do sistema computacional. A parte física é o hardware. Então, exemplo só, pessoal, sistemas, CorelDRAW, AutoCAD, Paint, Word, navegadores, antivírus, são exemplos de software. Beleza? Vamos aí para a próxima questão.
Então essa questão, pessoal, está errada. Correto seria, no lugar da palavra software, que são programas, seria colocar a palavra hardware. Freeware são softwares sem qualquer proteção de direitos autorais, que podem ser utilizados sem restrição de uso e de código-fonte. Pessoal, questão errada. Freeware é a classificação do software quanto ao contrato de licença. Então, quanto ao contrato de licença, software quanto à licença, classificação do software. Quanto ao contrato de licença, nós podemos classificar o software como freeware, que é o gratuito para testar, shareware, o software comercial, distribuído comercialmente ou proprietário, e o software livre. São as classificações mais conhecidas aí para a prova de concurso, né? Aqui é a classificação quanto à licença de software. Ok? Então qual é o erro? Freeware, pessoal, aquele software que é distribuído gratuitamente, mas não tem código-fonte. Exemplo, o AVG, o Avast, o Adobe Read, o CCleaner, vários programas que são distribuídos gratuitamente, mas distribuído o código executável do programa. Quer dizer, o programa passou na fábrica do software por um processo chamado compilação e link edição, e o código-fonte é convertido para a linguagem executável e normalmente ganha a extensão .exe, exe de executável. E aí nós instalamos o programa, mas já na linguagem do computador, que é a linguagem da máquina, a linguagem binária. Então, conclusão, se freeware não tem código-fonte, eu não posso fazer alteração, não posso estudar o código-fonte. O que existe é o código executável, quer dizer, eu posso usar, posso redistribuir para outras pessoas, que eles permitem. Normalmente eu não vou poder cobrar, porque é freeware, é gratuito, né? Mas não tem código-fonte, então eu não posso alterar, não posso estudar. Quem tem código-fonte, pessoal, software livre. Então, software só é considerado software livre se permitir acesso ao código-fonte do programa. E aí a maioria dos software livres adotam essa licença, chamada Licença Pública Geral, que é a GPL, que aí nos dá esses direitos, ó, o direito de usar, o direito de estudar, o direito de modificar o software ou adaptar, e o direito de redistribuir para outras pessoas. Então a classificação aí, pessoal, quanto ao contrato de licença. Então vamos dar uma passada rápida aqui. Olha lá, quanto ao contrato de licença, o software pode ser classificado como freeware, que é o gratuito e não tem restrição, mas não tem código-fonte. Você baixa o código executável, instala e usa, e não tem limitação pelo tempo, né? Share, pessoal, também não tem código-fonte. Você baixa o executável, instala e usa, mas usa por um período. Então a gente pode dizer que o Share é o gratuito para testar. Ok? Amostra grátis para despertar o desejo pela compra da versão comercial. Como o baixo aqui coloca, gratuito para testar e gratuito. Já o Super Download, olha lá, freeware e Share. Então você vê, tem versão do Avast, do AVG Free, mas tem versão Share, quando ele vem mais completo, com firewall ou com Internet Security e outras ferramentas. Beleza? E também nós temos o software comercial, que é aquele que a empresa exige que você pague para ter o direito de usar. Você não compra o software. Você paga o direito de uso, geralmente, para cada computador. Exemplo, o Windows. O Windows é um software comercial, enquanto o Linux é um software livre. O MS Office, o CorelDRAW, o AutoCAD e tal. E também não tem código-fonte, é o código executável que você compra. Já o software livre não exige pagamento de licença, ou pelo menos não tem relação com preço. Não tem relação com preço. O conceito fundamental, pessoal, do software livre é esse aqui, ó. Permite acesso ao código-fonte. Aí permite que a pessoa altere, adapte, né, estude, copie, redistribua para outras pessoas. E a maioria adota a GPL, que nos dá esses direitos
Ok? Exemplo aqui, ó, quando a gente vai instalar o antigo BR Office, qual a licença que ele adota? Licença pública geral. Então, BR Office, LibreOffice está na categoria de software livre. Beleza? Então, voltando aqui para a questão, nós podemos dizer, então, que essa questão está errada. Freeware não tem código-fonte, tem sim proteção de direitos autorais. Então, a empresa que o criou, né, que permite que você use e copie, decopie para outras pessoas, ok? Mas provavelmente você não pode vender, porque a empresa lhe passou gratuitamente. Ok? Beleza? Então, errada a questão número 2. Questão número 3. Software é uma sequência de instruções a serem executadas em um computador. Né? Questão correta, já na linguagem da máquina. Dessa forma, considerando as categorias de software, o sistema operacional Windows é um exemplo de software aplicativo. Olha lá, questão aí da banca Franklin. Vão se acostumando que de vez em quando eu coloco. Então, pessoal, essa classificação é quanto o uso. Quanto, né, o uso do programa em nosso computador. Essa primeira foi quanto à licença de software. Então, quanto à função que um software desempenha em nosso computador, nós podemos classificá-los como básicos ou de sistema. Aí você já vê que a questão está errada, né? Então, software como Windows entra quanto à função como software básico ou software de sistema. Utilitários, pessoal, outra classificação, ó, programas que usamos para dar manutenção em nosso computador, como antivírus, programa que corrige erros no disco, como ScanDisk, né? Desfragmentador, erros de Windows, cópia de segurança. Agora, aplicativos são programas focados em usuários, como editor de textos, planilhas, navegadores, bloco de notas do Windows, calculadora. Então, aí a classificação do software quanto à sua função e não quanto à licença. Ok? Então, só colocando aqui, pessoal, um resumão. Ó. Software quanto à licença, software quanto à função. E não tem que misturar uma coisa com outra. Né? Freeware é um software utilitário ou aplicativo, né? Ou seja, um software básico é um software gratuito ou livre. Então, você não pode aceitar a mistura de função e licença. São classificações diferentes. Beleza? Então, voltando aqui para a nossa questão. A questão está errada porque sistema operacional Windows é exemplo de software, de sistema, ou pode chamar de software básico, porque, pessoal, o sistema operacional, seja ele qual for, gerencia todos os recursos do nosso computador, sejam eles recursos de hardware, como também recursos de software, ok? Então, o sistema operacional Windows gerencia os discos, memória RAM, né, os barramentos, a placa-mãe, as portas, tá? Cria ambiente para o programa funcionar dentro dele. Então, não tem como instalar em um computador novo o MS Office, por exemplo, sem que antes exista um sistema. Então, computador novo que não tem nenhum tipo de software, o primeiro programa a ser instalado é o sistema operacional. Conclusão, sistema operacional não é software aplicativo. Ou chama software de sistema, ou se chama software básico. Logo, essa questão aí está errada. Vamos para a próxima. Caso o sistema operacional, ao se instalar um hardware em um computador, não reconheça automaticamente esse dispositivo, pessoal, o dispositivo em prova pode ser componente físico, pode ser uma impressora, uma placa de rede, uma placa de som, uma placa de vídeo. O problema será sanado ao instalar o driver. Olha lá, esse driver é com R, porque existe drive sem R, como por exemplo, drive de disquete, drive para gravador de DVD, aí é drive sem R, ok? Aqui é com R. Então, drive com R, pessoal, dica, é um software especial que faz com que o sistema reconheça um dispositivo de hardware correspondente àquele dispositivo, por exemplo, a impressora, o que permitirá que o sistema operacional utilize o hardware em questão. Questão, pessoal, correta. Então, conceito aqui, ó, para driver. Vamos colocar um conceito aqui para driver. Olha lá. Programa que faz com que o sistema operacional reconheça um dispositivo, conhecido como driver de dispositivo. Exemplo, ao comprar a impressora, além do manual, acompanha um CD, chamando CD de instalação, é ali que estão os drivers da impressora. Igual Franklin,
e para os equipamentos que já estão instalados no nosso computador de casa. Como é que ocorre a relação do Windows, que é um programa, com esses drivers que também são programas. Então, onde é que eles estão armazenados? No disco rígido, tanto o Windows quanto, né, os drivers. E como é que ocorre essa relação? Olha lá, para os equipamentos, dispositivos instalados no nosso computador, os drivers, que são programas, são lidos do disco rígido e carregados para a memória RAM do nosso computador na inicialização, que é um processo que chamamos de boot. Logo, o driver são softwares residentes. Toda vez que o computador Windows dá o boot, né, ele vai ler do disco os drivers e já vai colocar na memória RAM. Mas para quê? Para quando ele abrir, ele já está reconhecendo tudo. A placa de rede, a placa de som, a placa de vídeo, a impressora, o webcam. Então, drivers são programas residentes, são carregados no processo de inicialização chamado boot. E como ele é gerenciado, pessoal, pelo Windows, onde é que o Windows gerencia? Você vai lá no painel de controle do menu iniciar, que é a central de configurações do Windows, entra em gerenciador de dispositivos, o Windows que vai gerenciar. Pessoal, uma dica adiantada, toda vez que o Windows apresentar opções com escudo colorido, significa que só entra quem tem uma conta de usuário administrador. Ok? Que é aquele que faz tudo, né? Cria conta, exclui conta, altera a senha de outro, acessa todos os arquivos, instala hardware e software, mexe na segurança do nosso computador, né? No firewall, né? No desfragmentador e também em backup. Tem que ter conta de administrador. Outra conta é o usuário padrão, que só mexe na área dele. Então, clico aqui, ó, e ele abre tudo que seu computador tem. Ok, vou entrar aqui, pessoal, em adaptador de vídeo. Vou dar um duplo clique e aí, ó, driver, que é o programa que ele usa para reconhecer aquela placa de vídeo, adaptador de vídeo. Então, o driver é um programa que faz com que o sistema reconheça um dispositivo de hardware. Logo, essa questão sim está correta. Para um sistema reconhecer um hardware, necessita de um programa chamado de driver. Questão 4, correta. Questão 5. No ambiente Windows, os caracteres não são permitidos na atribuição de nomes de arquivos, pois são considerados caracteres especiais empregados, por exemplo, em comandos para execução de tarefas específicas. Pessoal, essa questão está correta. Realmente, alguns tipos de caracteres que o Windows não aceita em nome de arquivo, de pasta e de atalho. Ok? Lembrando que ele botou, né, apenas em nome de arquivos. Se é assim só, não aceita apenas em nome de arquivo, mas aceita em atalho, nome de atalho e pasta, estaria, né, errado. Realmente, e não são só esses três. Vamos dar uma olhada aqui nessa regrinha para arquivos. Eu vou aproveitar e vou dar mais algumas regras. Pessoal, arquivo é sinônimo de informações. E existem tipos de arquivo. Arquivo de programa, arquivo de documentos, né? No ambiente Windows, arquivo tem ícone, nome e extensão, que identifica o tipo. E uma dica adiantada é pela extensão que o Windows associa ao programa que abre. Tá? É pela, né, extensão. Então, se de forma errônea eu alterar essa extensão para XLSX, ele vai querer associar ao Excel. Não vai abrir porque trocar a extensão não é converter arquivo. Por isso que o Windows orienta que não troque a extensão. É pela extensão que ele vincula ao programa que abre. Pessoal, regras. Ó. O nome do arquivo ele é obrigatório. Aceita até 256 caracteres. A extensão varia, ó, 3, 4, 5 ou mais. O arquivo pode existir sem extensão, mas o Windows, em alguns casos, não saberá qual programa vincular. Se for arquivos de documentos do ambiente dele, como Word, Excel, geralmente ele continua abrindo. Mas se for um arquivo tipo do CorelDRAW, CDR ou um PDF, provavelmente ele não conseguirá abrir. Por isso que é importante manter a extensão. Agora, pessoal, não aceita, olha lá, esses 9 caracteres. A questão está correta, porque, né? E lembrando que ele não botou apenas esse. Tá, aqui são esses novos aí. Aí sim, são apenas esses. Fui renomear esse arquivo, ó. E ele já usei um desses caracteres e ele já informou que não é permitido. Agora, olha aqui, pessoal. Salvei um arquivo com esse nome. Se é que a gente pode chamar isso aqui de nome, ó. Aceitou pontinho, vírgula, ponto, vírgula, tio, acento agudo, circunflexo, chave, colchete, sobrescrito, números, espaços, entre outros caracteres. Beleza? Mais regrinhas aqui, pessoal, ó.
Só um exemplo, ó, aqui o Windows usando 2 pontos, usando barrinha para separar diretório ou pasta, né? Olha lá, usando asterisco como coringa para pesquisa, ó. Pesquisa e arquivos começam com o nome de aula, não importa o resto do nome que vem depois. Mais regrinhas, numa pasta do ambiente Windows não pode haver 2 arquivos com o mesmo nome e extensão, mesmo que um esteja com maiúsculo ou esteja com minúsculo. O Windows não aceita. Já o Linux aceita, que é uma característica dele chamado Case Sensitive. Arquivos diferenciando maiúsculo de minúsculo com o mesmo nome. Outra regrinha, pessoal, com o arquivo aberto não é possível excluir, renomear, mover, vai dar uma mensagem de erro. Dizendo que está aberto, você precisa fechar primeiro. Então, a única operação possível com o arquivo, com ele aberto, é copiar. É possível. Ok? Olha lá, pessoal. Numa pasta pode haver 2 arquivos com o mesmo nome, contanto que tem extensão diferente. Olha lá. Igualzinho o Windows não aceita, ó, ele já informa. Hoje o Windows 7 dá essa mensagem. Ó. Se quer colocar o nome com a diferença, nesse caso 2. Ó. Mas igualzinho, ele não aceita. Beleza? E se eu for copiar um arquivo para uma pasta onde ele já existe, ele vai dar essa mensagem. Ó. Quer copiar ou substituir? Não copiar ou copiar, mas manter os 2. Mas ele vai colocar uma diferença, ele vai renomear. Olha lá. Ok? Então, se eu for copiar um arquivo para uma pasta onde ele já existe, o mesmo nome e extensão. Pessoal, agora, ó, com o arquivo aberto, se eu for excluir, ele está aberto aqui, ó, ele vai dar mensagem de erro. E se eu for mover um arquivo que está em uso aqui, ó, no Word, ele também vai dar mensagem de erro. A única operação possível, então, com o arquivo aberto é copiar. Logo, voltando para cá, se você quiser complementar, a questão está correta, então asterisco, barra, contra barra, entra o sinal de maior e menor, entra a interrogação, entra os 2 pontos e o módulo que fica perto do shift do lado esquerdo. Então, 2, 4, 5, 2, 4, 5, faltou aqui aspas, ó, duplas, 2, 4, 6, 7, 8, 9. São exatamente esses 9 caracteres que não são permitidos. Então a questão está correta porque a questão não colocou apenas esses. Ok? Então, certa essa questão, anota aí no seu caderninho. Ok? Outra dica, pessoal, que ele pode dizer que não são permitidos apenas em arquivos, mas pode ser em pasta, pode ser em nome de atalho. É errado, é regra geral aí. Então, questão errada, questão número 5. Questão número 6. No Windows 8.1, ou no Windows 7, ou no Windows 10, pessoal, tanto faz. Arquivos com o mesmo nome, mas com extensões diferentes, podem ser armazenados na mesma pasta, por exemplo, ó, cargos TCU DocX e cargos TCU XLSX, questão correta. Porque extensões diferentes, qualquer diferença mínima o Windows já aceita. O que não pode é mesmo nome e mesma extensão. Aí não pode. Assim como dentro de uma pasta, digamos aula, eu não posso ter 2 pastas, subpastas com o mesmo nome. Por exemplo, curso. Nem que esteja maiúsculo, minúsculo, porque o Windows não tem essa regra do case sensitive, que é do Linux. Ok? Então a questão aqui, pessoal, está correta. É possível. 7. Os arquivos no Windows representam os locais onde se armazenam os documentos. E as pastas são os documentos propriamente dito. Questão, pessoal, completamente errada. Os locais são as pastas. E os documentos é que são os arquivos. Aliás, documento é um tipo de arquivo. Então vamos dar uma noção básica aqui, ó, sobre pasta. Pasta, arquivo, né? Essa noçãozinha básica aqui nossa. Olha lá, pessoal. Pasta e subpasta, quando você quiser dentro da outra. Que chamava-se no passado diretório e subdiretório, ainda pode chamar com esse nome em provas, né? Então, o que é que uma pasta, como essa aula info, pode conter? Ó, subpasta. Perceba que subpasta não tem tamanho, por quê? Porque não é informação, não é arquivo. E arquivos necessariamente tem que ser do mesmo tipo? Não, arquivos
pode ser de diversos tipos. E também, pessoal, numa pasta pode conter atalhos. Você pode criar atalho, que é um caminho para se chegar a um arquivo, ou é um link para um arquivo. Então, atalho não passa de um caminho. Ok? Então, dentro das pastas, nós podemos ter subpastas e arquivos, por exemplo, tipo documento. Beleza? Eu criei algumas questões soltas aqui, ó, para a gente dar uma analisada. No ambiente Windows, os termos pasta, diretório, folder, arquivo e documentos são sinônimos. Questão errada. Sinônimo, pessoal, é de folder para trás, ó. Folder, pasta em inglês, eu só vi chamar em prova CESP. E sinônimo, arquivo para frente aqui, ó. Documento é um tipo de arquivo. Mas eu misturei tudo e disse que tudo era sinônimo, errado. Arquivos são informações. E a pasta que é o repositório dessas informações, onde você guarda, com qual objetivo? Manter os arquivos organizados por assunto. Uma pasta é um repositório que deve conter apenas arquivos, olha lá. Uma pasta pode ter subpasta, pode ter atalho, além de arquivos. Uma pasta necessariamente deve conter subpasta, errado. Então você vê quando tem palavras restritivas em prova, tem que lhe chamar a atenção. Apenas, somente, necessariamente, é suficiente, você tem que prestar atenção. Arquivos contendo diferentes tipos de pasta, errado, foi o que essa questão falou. O correto é pasta contendo diferentes tipos de arquivos. Uma pasta pode conter diferentes tipos de arquivos. Então, pessoal, o certo seria uma pasta pode conter subpastas e arquivos de diversos tipos. Ok? Beleza? Então, voltando aqui para a questão está errada. Ela quis dar a entender que nós podemos guardar dentro dos arquivos as pastas. Olha lá. Os arquivos representam locais armazenam os documentos, são as pastas. E as pastas são os documentos propriamente disso, são os arquivos. Né? Os arquivos são os documentos propriamente ditos. Documentos é um tipo de arquivo. E as pastas, ou diretórios, representam os locais onde armazenam os documentos. Então a pessoa basicamente aí trocou esse conceito. Trocou esse conceito básico aí. Beleza? Olha lá, pessoal, encerramos aqui as nossas questões de conceito básico de software, pasta, né, arquivo, atalho, software quanto a licença, software quanto a função. É importante esses conceitos básicos para uma prova CESP. Valeu?